Bom dia a todos, a nossa aula de hoje é a aula correspondente de matemática, parte 2, certo? Por que eu não estou na escola para dar aula para vocês? Bom, gente, eu indo todos os dias para a escola já é um risco muito grande de eu contrair a doença, não é? Então, o que a tia Vilma pediu? Ela pediu para a gente ficar em casa e dar as aulas para vocês pelo celular, mas em casa, certo? Então a gente está respeitando isso, respeitando as pessoas, até os nossos familiares também, nossos familiares que estão em casa e que a gente com certeza talvez traga o vírus com a gente e possa contrair neles também, certo? Então por aqui é uma coisa melhor, por quê? Porque já é gravada e está disponível para todos vocês assistirem, certo? Então vamos lá, começar a aula de matemática. Bom, nosso primeiro conteúdo de hoje são as horas. Para que servem as horas? Para que vocês acham que servem as horas? Deixa eu sentar um pouquinho. Bom, gente, as horas servem para vários tipos de coisas. Elas têm 1001 utilidades. Por exemplo, a gente não quer chegar tarde no lugar, então a gente se arruma um pouco mais cedo, ou seja, antes da hora, certo? A hora é utilizada também para combinados, festas, essas coisas, certo? Então, o que eu quero dizer? É sempre importante a gente saber as horas do relógio. Tanto o relógio de ponteiro quanto o relógio de pulso, certo? E alguns de vocês, eu acho que ainda não sabem, pelo que eu sei, né? Então, vamos tentar ler as horas. Abram o livro de vocês na página 40 e me acompanhem, por favor. Pegue logo o livro, certo? Tragam um caderno também, porque a gente também vai utilizar, tá? Esperando um minutinho. Página 40 do livro de matemática, certo? Matemática, revisão, parte 2. Bom, vamos ler lá. Nos relógios de ponteiro, quando o ponteiro maior estiver no 12, para ler as horas, basta ver o número que o ponteiro menor está indicando. Ou seja, gente, o ponteiro maior, ele representa os minutos. E o ponteiro menor, ele representa as horas. Como assim, tia? Aqui no livro de vocês, na página 40, tem 3 reloginhos indicando 3 horas, 5 horas e 11 horas, certo? Às 3 horas, os ponteiros estão no 3 e no 12. O ponteiro pequeno, ele está no 3. Então, o ponteiro pequeno, ele representa a hora. Então, são 3 horas em ponto, certo? Já no segundo reloginho, está representando 5 horas. Por quê? Porque o ponteiro pequeno está no 5 e o ponteiro maior está no 12. No terceiro reloginho, está representando 11 horas. Por quê? Porque o ponteiro pequenininho está no 11 e o ponteiro maior está no 12. Então, vamos prestar bem atenção nisso. O ponteiro menor representa as horas e o ponteiro maior representa os minutos. Pronto. Existem também o fato de que as horas continuam. Como assim, tia? Quando são 1 hora da tarde, não é 1, são 3. Por quê, tia? Nosso dia tem 24 horas, certo? Então, a partir de meia-noite, a gente já vai contando, meia-noite. Aí já vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando dá 12 horas, ou seja, meio-dia, a gente já vai contar a partir do 12. 13 representa 1 hora, 14 representam 2 horas, 15 representam 3 horas, 16 representam 4, 17 representam 5,
18 representam 6, 19 representam 7, 20 representam 8, 21, 9 horas, 22, 10 horas, 23, 11 horas e não chega até o 24. Assim que vai chegar no 24 já começa um novo dia, certo? Então talvez alguns de vocês não saibam disso, certo? É por isso que o dia ele vai continuando. Depois do 12 ele começa no 13, no 14, mas prestem bem atenção nas horas. Porque não são necessariamente aqueles números, não são 13 horas, são 1 hora, não são 15 horas, são 3 horas. Basta você ter em mente tudo o que eu acabei de falar. Bom, pra gente praticar um pouquinho, olha, tem um reloginho aqui que eu tentei fazer, certo? Ele está nomeado de 1 a 12, igual todos os reloginhos normais, certo? Dá pra você ver direitinho, tá? 12, 1, 2 e 3. Pronto. No reloginho, vamos tentar ver que hora vai ser se eu colocar o ponteiro pequeno no 2 e o ponteiro grande no 12. 2 e no 3. Que hora vai ser? Coloquei o ponteiro menor no 2 e o ponteiro maior no 12. Que horas são? São 2 horas, certo, gente? Vamos tentar de novo. Coloquei o ponteiro menor no 4 e coloquei o ponteiro maior no 12. Ponteiro menor, número 4, e o ponteiro maior, número 12. Que horas são? Certo. Então, são 4 horas. Esse reloginho, ele é nomeado com todas as horas, certo? A partir das 13 horas, como eu falei pra vocês. Olha, no 1 hora são 13. 2 horas são 14, 3 horas 15 e assim por diante. Tia, mas como é que a gente conta os minutos em relação às horas? Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. É assim. De acordo com os relógios do ponteiro, cada númerozinho desse que passa, 1, 2, 3, são aumentados mais 5 segundos, certo? Por exemplo, 5 minutos, quer dizer. São 12 horas, vamos colocar. $12, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar para 12 e 5. Mudei para o 12 e mudei para o 1. Ponteiro maior para o 12, que indica as horas, e o ponteiro maior no 1, que indica uns minutos, certo? Eu me confundi um pouquinho, que tá ao contrário. Então, cada númerozinho desses que vai passando, tanto 1, quanto 2, quanto 3 e assim por diante, são os minutos. A gente vai contando de 5 em 5 minutos. O 1 representa 5, o 2 representa 10, o 3 representa 15, o 4 representa o quê? 15 mais 5, 20. O 5 representa o quê? 25. O 6 representa o quê? 30. O 7, 35. O 8, 40.
9, 45, o 10, 50, o 11, 55 e aqui 60 minutinhos, certo? Que indicam 1 hora, tá certo? É por isso que quando o relógio gira, ele gira a partir do 12. Aí vai passando e quando chegar no 12 de novo, indica que já passou 1 hora, certo? Por exemplo, são 12 e 5. Quando é que vai passar 1 hora? Deixa eu colocar aqui. Quando é que vai passar 1 hora? Quando esse ponteirozinho aqui, ó, esse ponteiro maior, ele fazer isso, ó. Voltar tudinho de novo e vir pra cá, junto com o... Deixa eu colocar aqui. Pronto. Quando esses dois ponteiros estiverem assim, ele vir pra cá e esse daqui, ó, ele já vai andar um pouquinho, porque ele já vai pra 1 hora, certo? Então, a volta toda do relógio indica que se passou 1 hora. De acordo com essa volta, o reloginho, o ponteirozinho pequeno, ele já vai se movimentando para a próxima hora que vai chegar, certo? Então, é desse jeito que funciona o relógio. Deixa eu tentar explicar de novo. O relógio, ele vai de 1 até 24 horas. Por quê? Porque tem o 13, o 14, o 15, mas esses números, eles representam 1, 2, 3, por exemplo. 13 horas. 13 horas. 1 hora. 1 hora da tarde. Aí vai até a noite. Ele chega na madrugadazinha um pouquinho. Os 23 para os 24. Quando completa quase os 24, já começa um novo dia, certo? Então, o relógio também, ele vai de 5 em 5 minutos. 1 representa 5, a gente vai contando de 5 em 5 até chegar no 12. 5, ó, 1, 10, 2, 15, 3, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, viu? Até o 12. É só você saber contar de 5 em 5 que você vai saber de acordo as horas do relógio, certo? Para mais informações, para quem não entendeu assim muito, na página 40 está explicando tudo bem direitinho, certo? Coloquei até tentei fazer até um reloginho para vocês, sei que saiu mais ou menos assim, porque não me deixaram trabalhar, minha irmãzinha pequena não deixou fazer tudo direito. Então, deu certo, né? Depois a gente faz isso de novo. Vamos lá para a página 41, certo? Página 41, vamos ver a segunda questão. Descubra perguntando aos seus pais ou amigos uma outra forma de dizer que são 12 horas. Como eu disse para vocês, 12 horas do dia representam meio-dia. E aqui é ver 24 horas, meia-noite ou 0 horas. Não vamos esquecer disso. 12 horas são meio-dia e 24 horas é meia-noite ou 0 horas. Que horas são? Dê 2 respostas em cada item, certo? Então, o que é que está pedindo para fazer? Como eu falei para vocês, existem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, assim por diante. Essas horas são as horas da madrugada, certo? A partir de meia-noite, pronto, já começam as horas. 1, 2, 3, assim por diante.
À tarde já muda. Por quê? Porque a partir do 12 a gente já começa com 13, ó. 12, o 13, tá o númerozinho lá, 13, mas não é o 13, ele é o 1. A gente só tá continuando até chegar no 24, certo? Então, 13 é o 1, 14 é o 2 e assim por diante. Vamos tentar ver os reloginhos aqui na questão 3. Ah, que horas são? Existem duas formas da gente colocar as horas, certo? Aqui nesse reloginho. Por quê? Porque existem as horas da madrugada, como eu já falei para vocês, e as horas da tarde, certo? Por exemplo, que o ponteiro menor está no 6 e o ponteiro maior está no 12. O ponteiro menor indica a hora, 6. O ponteiro maior indica os minutos, 12. Então, são 6 horas em ponto. 6 horas é a primeira resposta, certo? E a segunda resposta, tia, como é que eu faço? 6 horas, mas é começando do 12. Depois do 12, quem é? O 13. O 13 representa quem? 13 é 1 hora. 14 são 2 horas. 15 são 3 horas. 16 são 4 horas. 17 são 5 horas. E 18 são 6 horas. Então, 6 horas representam o número 18. Então, as respostas são 6 e 18. A B. Que horas são no reloginho? Ponteiro menor está no 11 e o ponteiro maior está no 12. Então, significa que são 11 horas. Certo? Então, são 11 horas. 11 horas é a primeira resposta. Mas como é 11 horas a partir do 13? 13 é 1, 14 é 2, 15 é 3, 16 é 4, 17 é 5, 18 é 6, 19 é 7, 20 é 8, 21 é 9, 22 é 10, como é o 11? 23. Então, são 11 horas e 23 horas. 11 horas para amanhã. Que horas é que vocês saem da escola? 11 horas. As 23 horas são aquelas perto da 24 horas, ou seja, quase meia-noite, certo? Vamos passar aqui a página. Medidas não padronizadas. Medindo o comprimento do palmo, o pé e o passo, certo? Bom, todo mundo aqui talvez calce um número diferente. Com certeza o meu pé é maior do que o de vocês, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Estou mostrando para vocês aqui na página 44 que nós podemos medir as coisas com relação ao nosso corpo. Como assim? Por exemplo, se eu andar de uma parede para outra, o que vai acontecer? Eu colocando meus pés um na frente do outro. Eu estou medindo com os meus pés. Mas se uma pessoa menor do que eu for andando do mesmo jeito, talvez ela pegue mais passos. Por quê? Porque já que eu sou maior, eu tenho uma tendência de ter um pé maior do que o dela. E assim são as medidas não padronizadas. Cada um do seu jeito, não importa se eu vou mandando, eu vou ter uma pontuação, certo? Uma pontuação de quantos passos eu tenho. Outra pessoa andando pode ter uma pontuação maior ou uma pontuação menor. Vamos ver aqui na primeira questão.
Entre o palmo, o pé e o passo, o que você acha melhor usar para medir? Você acha melhor o palmo, o pé ou o passo? Pronto. Vão lá na mesa da cozinha de vocês. Tem uma cadeira lá e vocês vão medir com as mãos. Apenas aquela parte de sentar da cadeira, certo? Vocês colocam 1, 2, 3. Aí vocês coloquem aqui. Vejam aqui. E falar. Eu sei que eu não estou escutando daqui, né? Mas os pais de vocês estão escutando, então eles vão saber se é verdade ou não, se vocês souberam sim medir ou não. O comprimento da quadra de esporte. Aí já é uma coisa meio assim, né? Porque a quadra é grande, então a gente tinha que andar muito. Então vamos passar para outra. A largura do corredor de sua escola. Já que nós não estamos na escola, então a gente vai deixar do jeito que está aqui, certo? Eu sei que essas questões já estão todas respondidas, então a gente vai passar para outra, tudo bem? Só quis mostrar para vocês que são várias formas que a gente tem de medir alguma coisa, tudo bem? Por exemplo, vamos medir o reloginho. Tá? Reloginho tem um palmo. Um palmo meu é igual a um reloginho. Então, se eu colocasse a mãozinha de vocês, talvez fosse um palmo menor. Então, sobraria um pouquinho, certo? As medidas não padronizadas são aquelas medidas do nosso corpo. Nem sempre eu vou ser igual ao meu colega. Minha mão talvez seja maior do que a dele, ou o meu pé, ou o meu passo. Tudo depende de cada um, certo? Vamos lá passar. Sequência numérica. Bom, gente, agora eu vou avisar lá no grupo de vocês que eu gravei um vídeo e coloquei no YouTube, certo? Depois eu volto com a sequência numérica e a gente continua com a nossa aula de hoje, tudo bem? Só um instante.